Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eu sei que o assunto já está meio cansativo, mas eu queria gravar um Fala, Rovai dedicado a ele, para, inclusive, depois, lá na frente, a gente poder olhar ele e fazer uma avaliação de se este blogueiro estava correto ou não. O título desse Fala, Rovai é O Suicídio Político de Ciro Gomes. Eu acabei de falar aqui no Fórum 11:30 que o Ciro não está perdendo uma eleição, ele está perdendo a possibilidade de que a sua vida pública tenha continuidade. Os movimentos que ele tem feito, os ataques que ele tem feito, não só o PT, não só o Lula, mas a jornalistas. Ontem, por exemplo, o Ciro foi extremamente grosseiro com o jornalista Pedro Venceslau, numa sabatina do Estado de São Paulo, jornalista do Estado de São Paulo. Ele não conseguiu sequer ouvir a pergunta, porque a pergunta era sobre se ele podia estar sendo linha auxiliar ou não no Bolsonaro. E o Ciro já se nervou e já quis ir para o enfrentamento. Depois disso, ontem ele pega e vai dar uma entrevista para o youtuber lá, o Monark, que, entre outras coisas, defendeu a existência de um partido nazista no Brasil, disse que achava que os nazistas deveriam ter direito a ter um partido e que justificou a pedofilia no seu programa lá no Flow, dizendo o seguinte: eu não vejo crime o cara ter, por exemplo, umas fotos de criança no computador. Isso daí não devia ser crime, é liberdade de expressão, entendeu? Ver criança fazendo sexo, como se a existência da foto não implicasse numa imensa gravidade de um crime. É você alimentar a indústria do abuso infantil. E eu fui lá e ficou de forma tranquila, conversando, como naturalizando aquele tipo de interlocutor, né? Uma coisa é debater as ideias do cara, que eu já acho complicado, para dizer muito sinceramente. Outra é ser permissivo com esse tipo de postura. Mas, além disso, quer dizer, ele está quebrando pontes com os intelectuais, o pessoal da cultura que o apoiou entusiasmadamente em 2018, Caetano Veloso, Chico Santa Cruz, o Bruno Torturra, o Gregório do Vivier, muita gente que achava que o Ciro tinha mais condições de derrotar o Bolsonaro no segundo turno, que fez o vira-voto em 2018 e que ele hoje acusa de ser cheirador de cocaína do Leblon, que está com a vida ganha. Quer dizer, esse destruir pontes do Ciro Gomes certamente terá um preço político para o futuro, mas ele não está destruindo pontes só em nível nacional, intoxicado talvez por uma coisa abstrata que o cirismo resolveu chamar de turma boa, que no Twitter tem uma galera extremamente radicalizada, que trata todos os blogs que são progressistas e não são absurdamente ciristas, como Gabinete do Ódio petista. Esse pessoal dá uma ideia de que é muito representativo, mas é uma rede, na medição do Dataforum, que a gente faz toda semana, que fica entre 3% e 4% dos debates políticos. Esse pessoal talvez esteja levando o Ciro para esse ponto, e ele, por exemplo, explodiu pontes no Ceará. O candidato que ele impôs para derrotar numa prévia governadora, que teria o apoio de todo o campo progressista local, a Isolda. O Roberto Cláudio está em terceiro lugar agora nas pesquisas de hoje, com 8, 10 pontos de diferença do segundo. E o Eumano, que é o candidato do PT lá, já está passando o Capitão Wagner. Enfim, é com alegria que a gente vê isso. De maneira nenhuma, inclusive, este blogueiro muitas vezes foi acusado de ser cirista, né? E para mim isso nunca bateu mal. Estou pouco preocupado se as pessoas acham que eu sou cirista, pessoalista, petista, comunista, zebeísta. Sou jornalista progressista.
E nesse campo do jornalismo progressista, eu sempre fiz ponderações em relação ao Ciro. Eu falava, olha, o Ciro tem críticas que devem ser levadas em consideração, inclusive do ponto de vista da prática política hegemonista que o PT exerce, às vezes no campo progressista. Sempre ponderei isso. Então, não me sinto feliz de saber que um campo político, né, que é importante de centro-esquerda, e esse era o papel que o Ciro tinha, ele estava mais à direita do PT, toda a sua trajetória foi essa, em muitos tempos, mas que esse campo pode ficar órfão e que a gente tenha, né, que ser o tempo todo, inclusive o centro acabou também com o fim do PSDB, ou praticamente o fim do PSDB, e vai ter que se construir algo nesse lugar, que provavelmente não é o Ciro, um cara que durante 20, 25 anos da história política brasileira cumpriu um papel nos processos eleitorais. Só que esse papel muito provavelmente chegou ao fim. Ele, acho que viu, já percebeu isso, já tem dito que para ele essa eleição é a última, e parece que ele está querendo sair assim, já que é a última, eu vou fazer tudo que eu achei que deveria ter feito antes, inclusive de errado. Sabe, aquele cara que chega num determinado ponto da vida, que fala que faz xixi de porta aberta, né? Então, o Ciro virou este sujeito. É triste, não me sinto feliz, não sentiria feliz também se fosse uma figura do campo democrático, até de centro-direita. As pessoas deveriam preservar um pouco mais as suas imagens. Enfim, era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.